Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Informativo Cicobi Paulista. Meu nome é João Pedro e hoje eu tenho a honra de estar aqui como convidado, Fernando Lofrano. E aí, Fernando, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Agradeço aí o convite. Prazer estar com vocês. Legal, Fernando. Fernando, ele já foi, executivo de TI, tem o TI na sua veia, aí já trabalhou muitos anos e hoje ele é especialista em e-commerce, né? Tem migrado mais para essa área que, querendo ou não, tem muita ligação, né, Fernando? O TI te deu essa base para você hoje conseguir ir para o e-commerce de uma maneira mais segura, podemos dizer. A gente... Tudo que envolve o e-commerce hoje tem tecnologia, né? Então precisava de um cara de TI lá atrás para isso. A gente foi se desenvolvendo, foi aprendendo tudo que tinha do setor do comércio eletrônico, desde como funciona um produto, desde para onde esse produto vai ser vendido e quais as tecnologias que precisavam ser empregadas nisso. Então lá, desde o começo, a gente foi se especializando, trazendo tecnologia nova, aprendendo, errando. Hoje a gente tenta mais aprender e acertar do que errar, né? Legal, Fernando, interessante. E o Fernando hoje ele está aqui para usar de toda essa experiência, de todo esse meio, né, que ele teve no mundo digital, que ele continua tendo, para falar um pouquinho mais ainda, entender sobre a questão da fraude, dos golpes que vem acontecendo. Porque é o curioso, né, Fernando? A gente vê assim, hoje a gente vive grudado com o celular na mão. Isso aqui tá o tempo inteiro, a gente está aqui, tá do nosso lado. E a gente sabe que a tecnologia tem crescido cada vez mais, a gente resolve quase tudo pelo celular, e ao mesmo tempo a gente se pergunta por que com tanta tecnologia ainda existe essa questão da fraude, do golpe, e acho que gera uma dúvida, né? Porque às vezes o problema não é na tecnologia, o problema é a gente ainda de ter as pessoas que utilizam dessa tecnologia também para utilizar, né, desses meios para essas questões de golpe e fraude. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como funciona isso. A questão da vulnerabilidade, ela sempre vai existir, né? Porque conforme a gente passa o tempo e vai se atualizando e tudo mais, alguma coisa sempre está vulnerável, tem sempre uma porta liberada para alguma coisa. Mas isso cada vez é o mínimo que tem acontecido, né? De ter um ataque, algum tipo de coisa. O ponto forte hoje em relação à fraude ou tentativa de golpe, esse tipo de coisa, são duas palavras bem importantes, chama engenharia social. É isso que tem pego todas as pessoas atualmente. E a gente fala assim, por que um hacker, né, vai se preocupar às vezes? Esse cara pode se preocupar em invadir o Enroll Bank, o ABN, um banco grande, um Santander e tudo mais. Ele vai se preocupar tanto com coisas pequenas, né? Então, realmente, esses caras focam mais nessas coisas grandes ou ataques em massa que ficam correndo por aí. E a gente acaba se deparando, às vezes, com ataques de ransomware, né? Que é o sequestro. Que é aquele formato onde todos os arquivos são criptografados. Tem pouco para dispositivo móvel isso. Mas para rede corporativa, para o computador pessoal, isso tem muito ainda, essa questão do resgate, você ter que pagar para ter seus documentos de volta. Mas em relação ao dispositivo, voltando até para a questão da engenharia social, o que tem acontecido, e eu posso falar em números assim, 99% dos casos, é a permissão do usuário daquilo acontecer. O celular é muito seguro, os aplicativos são muito seguros. Quando um aplicativo é construído, ele já é construído com uma base de segurança que não dá nem para alterar. Então, o usuário tem permitido as coisas acontecerem, né? A gente estava até falando agora há pouco em relação ao caso, por exemplo, das ligações de telefone. Alguém liga, diz que é do Bradesco, por exemplo, de um banco, enfim. E acaba falando que precisa falar sobre a conta e tudo mais, e com isso vai criando realmente, arquitetando, né, uma situação com o usuário, com o cliente ali, em que ele vai liberando informações, vai criando todo um sistema, uma engenharia ali, ele vai liberando informações pessoais, e com isso essa pessoa vai engajando em cada vez mais com esse cliente, com esse usuário, e esse usuário acaba permitindo que a coisa aconteça. Acaba fazendo um Pix, acaba fazendo uma transferência, uma TED, ou até mesmo permitindo que alguma pessoa desconhecida acesse o computador ou até mesmo o celular. Sim. E, Fernando, quando você comenta disso, né, essa questão do caso da ligação é um caso mais comum, assim, né, que hoje acontece. É um caso que dá para ter mais atenção, que você pode saber que está lidando com uma situação dessa. Mas agora, quando a gente vai para a questão mais digital, assim, no celular, essa permissão, até onde eu sei o que eu devo permitir e o que eu não devo permitir. Por exemplo, você vai fazer algo em algum aplicativo, alguma coisa do banco. Quando eu vou saber notar, né? Isso eu tenho que permitir, que em sites, né? Você entra lá, tem permitir cookies, tem aquela coisa assim. E acho que a maioria das pessoas vão lá, clicam, aceitar. Mas o que está aceitando? O que é aquela permissão que está sendo
fazendo pedido? Como que funciona no meio online isso? Tudo que a gente vai acessar, tanto quanto o site como o aplicativo, tem algumas questões de segurança envolvidas que dá para visualizar. A questão do site, por exemplo, a gente tem aquele cadeadinho no canto do navegador ali, que mostra que já está sendo... Isso é o princípio básico, vamos dizer assim. Está sendo uma transação segura. Os dados estão sendo criptografados de alguma forma. Isso não é foco total, porque pode se criptografar informações e ter o cadeadinho mesmo uma coisa falsa. Então, o que o cliente, o que a pessoa precisa ter atenção nisso? É o nome de domínio. Que é o quê? Se eu estou acessando um site, qual o nome do domínio que está ali? Né? Se a gente pegar, por exemplo, o site do Terra, o site do UOL, está lá, uol.com.br. terra.com.br. Ele tem lá o cadeadinho, tá bonitinho. Se você clicar no cadeadinho, por exemplo, você tem mais informações sobre isso. E o domínio, hoje ele é muito importante porque se você pegar o nome terra.com.br, você tem um nome, você tem uma referência, que é o .com, que quer dizer que é comercial, normalmente internacional, e o .br que está se referindo ao país, que é o Brasil. Em golpes, você pode reparar que chega principalmente por e-mail. O e-mail é uma das maiores portas de entrada hoje de falsidade e engenharia social, que é em relação ao domínio. Então, chega aquele e-mail bonito, com a capa de um banco ou de uma empresa séria. No meu e-mail tem chegado muito, por exemplo, Livelo, acho que pode falar marca, não tem problema, né? Livelo, falando que eu tenho muito ponto. E realmente eu tenho pontos lá. Mas esses não é os meus, né? E aí, quando você põe o mouse em cima de onde eles pedem para clicar, ou é um botão, ou é um link, você vai ver que o domínio que está mostrando ali, que vai direcionar, é outro. Vai estar escrito livelo.xyz.com.uk. alguma coisa, né? Então, essa é a melhor coisa assim, que você pode olhar e falar assim, esse site é falso. Já gera o princípio da dúvida ali. Essa questão que você falou até, que você passou o mouse, isso é uma coisa interessante, porque tem que tomar um cuidado, porque só de clicar num link pode ter esse risco de já conseguir dar um acesso para as pessoas poderem hackear ou acessar os seus dados. Sim. O que acontece assim, quando você clica nesse link, esse link ele é malicioso da seguinte forma. Ele vai ser ou um script ou um executável. Essa questão do script, ele vai jogar alguma coisa na tela e vai tentar puxar alguma informação sua que está gravada. Entendi. Mas é muito rápido isso. Mesmo assim, o computador ainda é seguro, o antivírus ainda pega e tudo mais. A questão do executável, ele vai perguntar se você quer executar, e isso é muito rápido. Aí pode gerar, sim, realmente uma questão de permissão remota e tudo mais. Isso é muito remoto de acontecer ainda. O que acontece mais é pedir para clicar e acaba levando você para um outro lugar, e aí sim solicita suas informações. Por isso que eu falo que é o usuário que está dando a informação, que está dando o revólver pro bandido. Eles dão um meio e você vai caminhando por ali, não percebe, quando você percebe já... A engenharia social está em volta de tudo isso. Então o cara acaba dando a arma para esse golpista acontecer. Tem... impressionante, mas existem escritórios hoje, ou em coworking, ou em qualquer lugar, em casa, residência, que seja, escritório de golpe. Várias pessoas ali, eles têm uma cadeia de processos melhor que muita empresa. Eles sabem que o da mesa que vai ligar, o de cá vai anotar os dados, o que está sentado do outro lado já vai mandar um SMS, que é um cuidado violento, tomar cuidado com as mensagens de SMS. SMS tem bastante também em relação a isso. Tem bastante. Porque o SMS é um fator de segurança de dupla autenticação que a gente fala que às vezes o golpista ele tenta entrar no seu login em algum aplicativo ou em algum site e aí o dispositivo, o site determina que envia um código para o celular do usuário. Aí tudo bem, até então tudo bem receber um código, né? Mas aí essa pessoa acaba ligando e falando, aqui é do site, aqui é da empresa de correios e tudo mais, ou de logística. Você acabou de receber um código e a gente está precisando dele para atualizar aqui. Passou esse código, aí vai criar permissões. Falando em fatores de segurança, né, hoje é essencial, vital, vamos dizer assim, trabalhar com autenticação de 2 fatores até à frente disso. Tá?
Hoje a maioria dos lugares onde você tem, né, até bancos assim, sempre tem, né, a possibilidade de você ter essa autenticação. E falando nisso, até nessa questão voltada mais para essa área do financeiro, né, dos bancos, hoje a gente sabe que tudo tem sido por celular, então tem Pix, até para você pedir empréstimo, para você contratar um seguro, a maioria das coisas você consegue resolver por aqui, né? Então isso acabou gerando muito aquela questão do, olha, você tem liberado aqui com a gente tantos R$ 1.000 e você precisa disso. Na questão do banco, como tem se comportado essa questão da inteligência, da tecnologia, para ajudar nesses meios de combater essas fraudes? A gente acaba voltando certos momentos para a engenharia social, porque assim, eu nunca vi uma brecha num aplicativo de banco ou num site de banco. Porque isso é interessante porque as pessoas às vezes têm medo do aplicativo, né? Não vou usar porque é bom deixar claro que a maioria dos casos não envolve isso, né? De conseguir hackear, de você usar e conseguir acessar ali. É mais você que dá essa permissão, né? Com certeza é a pessoa que dá permissão. O aplicativo do banco, por exemplo, ele, além de pedir senha, muitas vezes ele pede a autenticação de 2 fatores. Tem muita segurança envolvida. Eu, pelo menos, não me lembro de casos assim de usar o meu aplicativo de alguma forma sem eu permitir. Eu não me lembro desse tipo de coisa acontecer, nem em site. O que pode acontecer é o quê? Vazar dados de cartão, as coisas assim. Porque tem disso, né? Às vezes, conseguiu... Por que é às vezes mais fácil essa questão do cartão, né? Você vê lá, fez compra em tal lugar, aí você vê, não foi você. Por que o cartão é uma coisa que ainda consegue se... É o dado digital que tá vazando? Ou como que funciona isso? O que acontece? A gente usa, hoje em dia, para fazer pagamento, nós utilizamos muito o cartão. Né? Eu uso todo dia, praticamente, para fazer pagamento. E o dinheiro físico tá... É chato falar que tá morrendo, né? Mas ele tá diminuindo, pelo menos, né? E o Banco Central acabou de liberar, até, inclusive, a questão da CDBC, que é a moeda digital do Brasil. A gente pode voltar a falar disso depois, inclusive. E, então, não tem o que ter medo da utilização da internet em relação ao aplicativo. Essa questão dos cartões é que realmente você acaba usando o cartão em um determinado site, que às vezes você também acha que é seguro, e esse site se alimentou dessa informação e guardou essa informação. Às vezes esse site tenta sim manter essa informação segura, o que ele gravou ali. Até o Google, quando a gente utiliza o navegador, pergunta, você não quer salvar os dados desse cartão aqui? Né? Minha opinião é o seguinte, apenas gravar informações do cartão em lugares que não peçam código de segurança, que é aquele código que está atrás do cartão. E agora, acredito que todos os bancos têm a relação do cartão online, em todos os aplicativos, que toda vez que você vai fazer uma compra, você só usa o cartão online, e aí ele é gerado um código novo para esse tipo de pagamento. Inclusive, você pode gerar até vários cartões online, cartões virtuais, né, alguns chamam assim, para diversos tipos de compra. Né? Para esse aqui eu vou usar esse cartão aqui, esse aqui, consegue até separar, porque esse código é gerado aleatoriamente, em determinado tempo ele muda, você consegue cuidar dessa questão da segurança. Alguns bancos até não estão permitindo mais fazer compra com cartão físico, somente online. É interessante, já é uma medida assim que acaba, se a pessoa não faz o que tem que fazer, então os bancos já se antecipam, né, para ajudar nesse processo. Já se antecipam. E alguns bancos agora permitem você criar regras, até mesmo no Pix, de transferência ou de pagamento. Horários. Que é para você mesmo se limitar em relação a esse tipo de erro, né? Tipo, vou fazer uma transferência de 5 mil, eu posso até errar em relação ao Pix, né? Vou fazer um pagamento no cartão, eu não quero que ultrapasse R$ 2.000 ou que ultrapasse 1.000. Para se ocorrer alguma coisa, algum erro, se o cartão estiver gravado em algum lugar e acabar acontecendo, que isso seja uma ocorrência pequena, vamos dizer assim. Né? Mas é o caminho e também, aproveitando esse gancho, né? O pessoal tem medo de usar o cartão como aproximação. Gente, pode usar o cartão como aproximação. As maquininhas estão preparadas e o cartão também. Existem algumas regras para ele funcionar. E o cartão tem que estar numa posição, ele tem que chegar próximo da máquina para isso acontecer. Ele não vai chegar com a maquininha na calça de alguém e pegar o cartão, mesmo que esteja numa carteira. Existe uma proteção para isso, isso não acontece. As pessoas têm medo. E a limitação do cartão também, por padrão, acredito que hoje está entre R$70 e R$100 a limitação da aproximação. Mais de 100 já pede a senha, né? Exato. Como recomendação, ter o cartão online, o cartão físico para aproximação pode estar no celular também para fazer esse pagamento,
Mas que o aplicativo esteja bem instalado no celular, atualizado, por quê? Se alguém fizer alguma compra por aproximação com o seu cartão, o aplicativo bipa avisando. Já vai avisar. Então, na hora, você já pode tomar alguma providência. É que hoje, ao mesmo tempo que a tecnologia tem aumentado, quem tá com essa ideia de também continuar com golpes também tem evoluído e pensado como que pode ser. A gente acha que é só um lado que tem crescido, né? A gente, quando você fala dessa questão de que hoje existe escritório de pessoas que estão empenhadas para descobrir o que dá para fazer. O tempo todo. Sim, mas quando a gente fala também dessa questão assim do digital, então é bom deixar claro, as pessoas podem utilizar essa questão tem algum lugar onde eu consiga verificar se meus dados estão vazados ou não? Tem alguma coisa assim que eu consiga saber? Meu cartão já vazou pela internet, tem alguma coisa assim de segurança que eu consiga saber? Hoje não existe um meio disso? Existem sim, são mais internacionais, tem um que chama Palmed, né? Até ruim de soletrar, a gente pode digitar depois. Mas eles informam, assim, eles não dão muita informação. Eles dão informação, esse dado vazou. Mas não sabe para onde e da onde. Né? Então fica uma informação um pouco perdida. Não é tão precisa em relação a isso. O devido cuidado é em relação ao aplicativo, no uso da senha. Colocar boas senhas hoje, que praticamente o aplicativo já exige, né? Isso. Usar a autenticação de 2, 3, 4 fatores. Por que eu falo que às vezes chega a 4 fatores? Porque você pode ter por SMS, alguns recursos agora já permitem receber pelo WhatsApp, e alguns recursos já permitem também, já há algum tempo, você ter os autenticadores, que é o Google Authenticator e Microsoft Authenticator, tem mais alguns. Então, independente se for não só recurso de banco, mas recursos de aplicativo e tudo mais, utilizar esses autenticadores. São muito bons mesmo, muito inteligentes. Sim. E quando as pessoas estão numa situação dessa, se bate a dúvida, quais são as malícias que devem ser observadas para saber realmente, você comentou a questão do site, mas aí quando a gente passa num SMS, por exemplo, o SMS não tem mais a questão às vezes do mouse, de você ver que está ali, se realmente é ou não. Como que pode ser uma coisa que a pessoa pode fazer? Qual que é a atitude que ela tem que ter naquele momento? De dúvida. De dúvida. O princípio da dúvida é o seguinte, se eu duvido, se eu não tenho certeza disso aqui, eu já não faço, eu não vou adiante. Então, ou eu ligo para o banco, ou eu ligo para um 0800, ou chamo num chat de algum site, ou do banco e tudo mais, para tirar essa dúvida e seguir em diante. Não faça, não siga adiante. Se você tiver dúvida, não siga adiante do que você está fazendo. Em relação à questão dos golpes, né, eu falo que hoje, por que o bandido, ou golpista, vamos dizer assim, ele vai continuar pulando muro, correndo de cachorro, né, e tudo mais, sendo que ele pode ficar atrás de um dispositivo pequeno, um celular ou um notebook, com internet em qualquer lugar, qualquer do mundo, aplicando golpe sem ninguém estar olhando para ele. Então, assim, alguns já têm aprendido a fazer isso, né? Aprendido a dar golpe, como fazer. Uma pessoa, por exemplo, se a gente pegar uma agência não, alguém que domina fazer arte, que trabalha com Photoshop, Illustrator, esse tipo de coisa, esse cara cria uma capa para um e-mail com o banco, com o símbolo do banco, com o nome do banco e com uns textos simples ali, ele cria em 2, 3 minutos isso. Para mandar para alguém essa capa, ou criar uma página. Tem um monte, né? Manda assim, aí manda embaixo as possibilidades, as opções de financiamento, tudo que você tem. Exatamente. Então, é muito fácil criar. Então, assim, quem tem essa intenção de praticar golpe e tudo mais, ele usa dessa artimanha. Né? Então, é o que eu falo, o bandido ele vai deixar de ficar pulando muro para correr de cachorro, né? Para tomar tiro da polícia, enfim. Porque ele percebeu que no digital, ele também tá ficando digital. Sim. Né? Não, mas é interessante você falar isso. Até a gente tava comentando aqui antes, né? Porque hoje a gente você vê as séries aí, tipo Black Mirror. Então você vê aquela coisa que começa a criar na cabeça das pessoas esse medo, esse desespero de não, então não posso, tenho que tomar cuidado. Lembra da época que o pessoal surtou quando teve episódio lá da câmera e todo mundo tampava a câmera, todo mundo fazia isso, aquilo, que de riscos, enfim. E é bom você trazer essa clareza do que realmente é e o que não é. Porque um ponto mesmo que eu não sabia, até você comentar, que é essa questão, assim, de que existe, sim, muita segurança ao ponto de ter a certeza de que a maioria dos golpes e fraudes que tem não são de invasão, são golpes conduzido por pessoas que te levam a passar essas informações, né? O duro é que algumas informações ela já tem e você acaba dando outras, né? Esse que é o grande problema que eu vejo, né? A pessoa já sabe seu nome, seu CPF, aí você fala, deve ser do banco, então. Exatamente. O CPF hoje é fácil de conseguir, é só digitar o nome no Google, né? E seu CPF está em sites... CPF, CNPJ... tem gerador de CPF no Google, em 10 segundos você gera um CPF, né?
Então, esses cuidados. Mas em relação a... Cara, acho que eu até comentei, a gente estava conversando aqui há pouco, né? Eu só uso digital, cara. Minha família só usa digital. Meu pai tem 60 e tantos anos e só uso digital também. Tanto para fazer Pix, para fazer pagamento e tudo mais. Ele não gosta nem de abrir o notebook, mas ele quer fazer tudo pelo celular. E tem coisa que realmente, ainda, pelo celular fica difícil, né? Por causa do tamanho da tela. Para se enxergar. Nossa, mas não dá para fazer no celular, tem que fazer no notebook. Ele quer fazer tudo pelo celular, pagar e tudo mais. Então, assim, é uma tranquilidade violenta. E também a questão da praticidade, por quê? Porque todo mundo usa, porque é seguro, é uma questão de margem, né? Por exemplo, porque uma transação sua que não deu certo, ou um golpe que aconteceu, ele não pode tomar conta de uma situação que facilita o mundo inteiro. Né? Um golpe que aconteceu ali é muito pequeno perto do tanto de transação e pagamento que está acontecendo muito rápido, porque o digital facilitou. Para as empresas, o pagamento é mais rápido, a consulta, a informação é muito mais rápida nesse sentido. Não tem que ter medo nenhum em relação a isso. E é interessante porque assim, a gente acaba esquecendo de como era antigamente, né? Pelo fato até o Bruno que tá com a gente também estava comentando. Às vezes a gente prefere correr um risco maior, que às vezes envolve a nossa vida, de às vezes carregar um dinheiro. Exato. Né? Então não vai ser só o dinheiro que vai estar ali, às vezes a gente vai estar sendo prejudicado, é a nossa vida, porque a pessoa vai querer assaltar as coisas, porque a gente tem um medo da tecnologia, de ela não funcionar, de não dar certo. Então às vezes a gente coloca um bem maior, que é a vida mesmo, em risco pelo fato da gente ter a desconfiança. E é por isso que é necessário, às vezes, a gente ter até essa conversa de passar essa informação para a pessoa entender. Pode confiar. Aqui tem totalmente. Tecnologia, são estudos para isso. E tem que tranquilizar, para não acontecer isso, né? Daqui a pouco as pessoas estão andando de novo com dinheiro no colchão, aí começa de novo gente assaltando mais as casas, e começa gente ficando mais em porta de banco para esperar a pessoa sair. E o dinheiro físico ele vai ficar mais escasso, né? Que eu tava comentando aqui há pouco do real digital. Né? E ele vai ficar mais escasso, porque imprimir dinheiro custa dinheiro. Eu lembro uma época que fazer moeda... E usa para lavar dinheiro também, né? Bem mais fácil. Então, está no celular, o Banco Central consegue ver as transações, tudo. Com certeza. Agora, dinheiro físico, as pessoas rodam por aí que você nem sabe onde está passando. Cara, eu trabalhei em empresas que já existia o digital, mas elas tinham essa prática. Inclusive, conheço empresas que ainda têm. Algumas tiveram problema, porque eles foram assaltadas e tudo mais. Essa prática de movimentar o dinheiro fisicamente, né? O cara tem cofre na empresa e às vezes ele não precisava nem ter o cofre, mas ele liga pro banco, pede pro banco, preciso de 100 mil, vou fazer uns pagamentos de 100 mil. Vai lá, saca aquele volume de dinheiro. Eu já vi a pessoa ir sozinha buscar um volume de dinheiro desse pra levar pra empresa. É perigoso, né, cara? É muito arriscado. Não tem porquê. É muito melhor utilizar o celular ou o notebook pra fazer isso. Sim, com certeza. E ficar fazendo toda essa transição, essa coisa maluca, né, cara? Que é praticamente sem volta. E o real ele vai ficar cada vez mais digital, cara. O Banco Central já soltou normativa. Vão começar os testes. Alguns bancos vão receber a permissão de utilizar o teste. E esse dinheiro digital, ele não vai ser só um dinheiro, ele vai ser tipo um contrato também, né? Porque quando você fizer uma negociação, por exemplo, comprar uma casa, vai permitir criar um contrato em valores, né? Que essa transação vai acontecer. Você não vai precisar mais toda aquela documentação, papel, levar dinheiro em algum lugar e tudo mais, fazer uma transferência de banco. Vão criar outros mecanismos de negociação que vão facilitar muito mais. E é interessante porque o primeiro movimento assim que se passa na cabeça das pessoas é essa questão de querer fugir dessa realidade, né? Mas acho que é algo que a partir do momento que a gente começa a querer aprender e entender, a gente já começa a pensar diferente, né? O grande problema é que as pessoas elas já sentem ali uma situação de perigo, aí em vez de elas pensarem, nossa, mas como será que funciona, né? Então assim, se existe um perigo, do que é relacionado a esse perigo? Então você pontuou pra gente, o perigo está relacionado a você passar informações. Então o que tem que fazer diante disso? Que é as dicas que você falou. E aí acho que quando a gente vai caminhando para esse lado, a gente sabe que a gente tá falando de financeiro aqui, né? Dos bancos, tudo, mas a gente sabe que se a gente tem um cartão, a gente utiliza esse cartão para comprar. Então, aonde a gente vai utilizar muito do nosso financeiro, né, nosso dinheiro, vai ser em sites, em aplicativos, em lojas. A maior parte hoje delas, né,
online. Então, queria agora, como você também é especialista hoje nessa questão do e-commerce, de passar para as pessoas, né, para as pessoas que são cooperadas, as pessoas que estão assistindo, como que funciona isso, quais as seguranças, como que tem se movimentado, né? A gente vê que tem períodos como Black Friday que o negócio Explode, né? explode, é fraude, é golpe, um atrás do outro, e todo ano é avisado e todo ano acontece. Então, como que funciona? O que a gente tem que fazer nesse meio de e-commerce? É aquela questão do site fraudado, né? Uhum. O golpista vai lá, ele cria um site, põe um domínio parecido, que é aquilo que eu estava falando, né, do Sim. .com.br. Ele cria uma página ali, faz uma arte, coloca logo, coloca os produtos ali, e o usuário acaba sendo atraído pelo preço. Uhum. A isca, o phishing, né, é o preço. Porque ele olha lá o notebook que custava 5 por 1.500. O cara fala, meu, fica tão tentado que ele até fica em dúvida de comprar ou não. Mas ele acaba comprando porque a vontade ali, essa questão social, né? Uhum. A escassez ali que foi gerada. Não tem poucos, eles falam que tem poucos, só tem 10, vai acabar. Então o usuário, o consumidor acaba comprando o dispositivo num site sem olhar realmente. Então a gente acaba sempre, você vê que a gente acaba sempre batendo, a questão é do consumidor, é do usuário, ele que permite que as coisas aconteçam. É questão de invasão, então, vamos invadir meu celular. Isso é extremamente difícil hoje. É que como acho que essa questão que a gente veio, né, da pandemia. Então, na pandemia cresceu muito o e-commerce online. Uhum. E aí, acho que tem essa questão de ter construído várias empresas novas, né? Sim. Então, acho que o problema muito também tem vindo disso, né? Que, mas será que essa empresa não é? Porque às vezes tem essa questão do fraudado. Aí a pessoa fala, não, tudo bem, fraudado eu consigo ver, tá escrito aqui, mudou o domínio. Mas é agora uma empresa que é fraudada, que tem o .com.br. Ela só tem um nome que não é conhecida, né? Nesse caso, como que vai funcionar assim? O que acontece assim, se a empresa está constituída legalmente, se ela tem o .com.br dela, se ela está anunciando produtos, ela está legalmente estabelecida ali, você pode comprar produtos dela e seguir os trâmites legais e tudo mais. Se ela não enviar esse produto para você, se acontecer alguma coisa, aí realmente tem que partir para questões legais. Né? Mas se você tem dúvida em relação a esse site que você está comprando, o que você faz? Vai para o Marketplace. Provavelmente essa empresa também está no Marketplace, que é o Submarino, o Mercado Livre. São os grandes que são os grandes que tem os Marketplace, que tem vários lojistas vendendo ali dentro. Então ali, o que acontece? O Marketplace ele cobra do lojista, do revendedor, uma porcentagem já para dar segurança para o consumidor também. Então, se o consumidor comprar no Mercado Livre e o produto não foi entregue errado, ou foi algum golpe, alguma coisa, o Marketplace toma conta disso. Ele se encarrega de cuidar de tudo isso, seu dinheiro é devolvido, o cartão é estornado. Tem até os hoje que a gente conhece, né, que são os de importado, assim, o Shopee da vida. Hoje é muito mais fácil para você conseguir falar lá que, meu produto não chegou, eles rapidamente já conseguem resolver. Mercado Livre também já tive problema, mas você avisa lá, comprova, dá um mês, assim, no máximo, que acho que é o tempo lá de colocar o dinheiro e liberar, você já consegue ter o dinheiro de volta. Isso. O Marketplace, ele já tem uma gigantesca equipe cuidando dessa questão da segurança. Então, eles estão tratando isso o tempo todo e eles garantem para você, consumidor, falar, sua compra vai acontecer, e se o produto não for o que você comprou, ou se não entregar, você vai receber seu dinheiro de volta. E aí ele lida com o vendedor, né? Com o varejista, com o revendedor, ele se vira. Em relação a alguns sites, tem também uma relação, por exemplo, sites que você acaba tendo confiança com o tempo, não fazem parte do Marketplace, mas que você sempre comprou ali, você fala, será que é seguro e tudo mais. Quando esse pessoal cresce, você vê que eles são seguros de comprar, você já comprou várias vezes, você pode olhar no rodapé, lá tem informações do local, CNPJ, se está tudo certo, você pode até consultar isso. E embaixo, o cara pode até fingir ter um selo ali embaixo, mas tem uns selos ali que mostram a regularidade de segurança. Tem selo Debit, tem selo, por exemplo, da Salesforce, tem selo também da ClearSale, né? A Salesforce suporta a questão da venda ali, para tudo acontecer. Mas tem sempre, os grandes tem ClearSale envolvido em relação à segurança e tudo mais.
toda aquela compra, toda aquela negociação está sendo cuidada o tempo todo. Né? Se tiver alguma fraude, inclusive a empresa também está se cuidando, está se protegendo de alguém que está comprando com um cartão roubado, alguma coisa nesse sentido. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, mas questão de tomar cuidado, às vezes, quando você pesquisa no Google, nem uma Americanas da vida, que às vezes tem aqueles lá que eles patrocinam, né, em cima, que aí são alguns fakes, aí eles patrocinam e você acaba clicando e você não vê essa questão que você falou do site lá em cima, você vai direto, né? Eu vou citar um exemplo que aconteceu essa semana. Uma amiga falou, nossa, eu tento entrar no site aqui, eu lembro que você me indicou como entrar no meu e-mail, você me ensinou, né? E aí eu tento entrar e tudo mais. Eles têm uma prática nessa empresa de, até o site deles mesmo, eles digitam primeiro no Google para entrar, em vez de digitar lá o www, eles têm essa prática. O que acontece? Se alguém for lá no Google, criou um anúncio fake lá, mesmo que temporário, com um nome falso, parecido com o seu negócio, as pessoas acabam clicando. Que aparece primeiro, né? Então você acaba... Só que volta na questão do domínio que eu tava falando. Ela clicava, caía lá num site que parecia o site dela, para acessar o e-mail, mas aí lá em cima ela não prestava atenção, era um nome nada a ver. Aí aparecia o login e a senha. O que estava acontecendo? Ela digitava o login e a senha dela, que era um login e senha correto, que ela tinha há muito tempo. E o que esse site estava fazendo? Estava armazenando. Ela não entrava, não conseguia entrar. Falei, não conseguia entrar. Só pegava os dados e... ela estava entrando num site errado. Esse site errado estava roubando a informação o tempo todo. Nossa. Estava roubando o e-mail e a senha. Então, assim, rapidamente ela já trocou, sempre não aconteceu nada. Mas isso acontece também. Eu ouvi uma vez, alguém me falou assim, sempre na hora de pesquisar no Google, desce pra baixo, passa patrocinados e procura o nome do site mesmo, porque pode ter esse problema, né? E quando você clica ali, às vezes você acaba nem vendo depois, né? Uma coisa que você esquece, você vai direto pra... Essa pressa, às vezes, a gente não olha o domínio, o que tá escrito lá em cima, e acaba entrando num site que não é aquele correspondente que a gente quer acessar. Que a gente tem muito essa prática, né? Do digital, como é algo rápido, a gente acaba sendo rápido junto com ele. Então a gente não tem essa tranquilidade de pensar, antes de fazer uma compra, quantas pessoas antes de fazer uma compra olham aqui em cima, olham no rodapé, faz isso, faz aquilo, mas é o que é necessário, não tem outro jeito de fugir, justamente pelo que você falou, que tem que partir da gente, né? Que a gente acaba causando esses golpes, essas fraudes. Acaba causando, cara. A gente acaba permitindo, a gente volta a falar de novo, porque a gente acaba permitindo. Sempre pensado muito isso, Fernando, agora no e-commerce, você que tá nessa especialização, assim, especialidade, né? Sim, sua. cara, O que você mais vê, assim, que você pode falar assim, as situações que acontecem muito são essas, por isso tentem evitar isso, o que você consegue passar em relação a isso? O que tem acontecido muito é o consumidor receber promoção por e-mail ou por WhatsApp, e ir lá e achar que aquele produto realmente está barato e fazer a compra com um cartão. Processa o cartão ali, o golpe acontece, ele vai se tocar um pouco depois. Acaba até conseguindo um estorno, acaba resolvendo. Mas ele ainda cai nessa situação da permissão. Sim. Agora, comprar, no geral, né, as pessoas não podem deixar de comprar online, cara. É muito prático, muito fácil. Você compra qualquer coisa. Você pode comprar coisa... Eu tenho um amigo aqui que compra insumo, matéria-prima para fazer boneca, umas coisas artesanais. Ele compra na Holanda, chega a material, ele faz aqui e vende o produto para outros países, para Bélgica, não sei o que. Então, vem insumo de lá, ele compra, a transação. Ele compra, chega produto, ele faz o acabamento, produto acabado, que é uma boneca, e manda para Bélgica, manda para outros lugares. A transação é segura, procure lugares seguros, tipo marketplace mesmo, que eu falei, sites internacionais, por exemplo, eBay, a gente tem também o Alibaba, né? Então, cara, todos eles vão... Se acontecer algum problema, vão te ressarcir em relação a isso. Não, interessante. Eu acho que é uma questão que a gente não comentou, mas que você, na verdade, falou do e-mail, tem muita questão do boleto, né? Que é o falso também. Boleto falso. Que é muito complicado, porque o boleto é uma coisa que não parece que dá pra falsificar, né? Os caras colocam um logo, colocam o número, código de barras... Né, eu já tive conhecidos que também já tiveram isso, como foi comprar no Enjoei da vida. E tem muitas pessoas, até uma vez eu fui vender por lá, aí eu lembro que a pessoa falou, não, então é porque eu vou mandar tal coisa no seu e-mail, isso, aquilo, precisa da confirmação do seu e-mail. Eu falei, pera lá, a pessoa tá me pedindo confirmação, por que o aplicativo tá me pedindo um negócio, ele já tem o meu e-mail lá salvo? Então tem muito disso também do boleto falso, né? Tem. Como as compras diminuíram por boleto muito, tem ocorrido menos. Porque o que aconteceu? As lojas virtuais, o marketplace,
E até mesmo boleto, por exemplo, o empresário hoje ele vai pagar uma guia de DARF, né? Que a gente fala da Receita. A guia de DARF já vem com QR Code. Então já às vezes está pagando por QR Code, né? Que é que já vai direto por Pix. Então, diminuiu muito essa ocorrência em relação ao boleto. Mas acontece, é fácil do golpista fazer isso em relação ao boleto. Tem que ter essa dúvida também em relação ao boleto. Ler o código de barra e realmente qual que é a empresa que ele está pagando. Esses escritórios de golpistas que eu falei, eles estavam com uma prática há um tempo atrás, que era em relação a pegar a informação, banco de dados de empresas. Por exemplo, houve um vazamento de dados de um lugar e eles pegam todas as informações dessa empresa. Porque o que é o banco de dados de uma empresa hoje? Ela tem lá cadastro de cliente, ela tem cadastro de produtos ou de serviço do que ela trabalha, em geral. Ela tem alguns parâmetros e ela tem os dados do cliente, em sua maioria. E a movimentação também, que é o quê? Assim, eu tenho o cadastro do cliente Fernando ali, e o Fernando, todo mês eu gero um boleto para ele e envio. Então, isso está armazenado no banco de dados. Se esse banco de dados está exposto ou vazou de alguma forma dessas empresas, o golpista pega isso, gera um outro banco de dados, e aí ele dispara boleto com o nome dessa empresa que está acostumada a mandar boleto para essa outra empresa, ou de prestação de serviço ou de produto. A pessoa chega lá, o e-mail, mesmo com um e-mail falso que seja e tudo mais, olha lá o e-mail e fala, do mês eu pago essa conta. O maior golpe que tem, o maior golpe nessa questão do boleto, assim, é impressionante, não acaba nunca, é o boleto do registro de domínio. Que é o quê? A maioria das empresas hoje, ou pessoa física que seja, tem o seu domínio, seu .com.br, seu .psi.br, .art.br, do seu e-mail ou do seu próprio site. E ela sabe que ela tem que pagar o domínio, que é pago como órgão governamental, normalmente o registro BR. Ela sabe que ela tem que pagar todo ano. E aí, muitos dados já vazaram e ainda continuam vazando. O golpista, ele manda esse boleto todo ano para a pessoa. E tem pessoa pagando já faz 10 anos. Porque ela sabe, senão todo ano tem que pagar um boleto do registro BR. Só que chega lá, registro.net.edu.br, com símbolo do registro BR. A pessoa paga. Por que ela paga? Porque esse registro anual, ele varia no valor de R$40 a R$76 em média. Né? Mas chega um boleto para essa pessoa de 170. Ela acha barato, uma vez por ano. Ela fala assim, vou pagar. Chegou aqui, todo ano vem mesmo, o nome é parecido. Não passa batido. Acaba a pessoa permitindo novamente que o golpe... A gente volta naquela questão de... Cara, a gente está sendo golpista de nós mesmos. Está acontecendo comigo esse mês. Por quê? Quando alguém emite um boleto, também gera um DDA. Débito direto automático, né? Autorizado, alguma coisa assim, a sigla. Gera também um DDA. Aparece para mim um DDA de uma empresa que chama TS alguma coisa. Fala que é serviços de hospedagem e de site, não sei o quê. E tá lá no DDA, cara. Se tipo, o pessoal meu financeiro lá olhar e falar assim, realmente tem a ver com a gente, né? Porque tecnologia, hospedagem, isso aqui, pra pagar o DDA ninguém vai ver. Só paga DDA errado. Novamente a pessoa vai lá, ela mesma cai no golpe, né? Fui tapeado. O famoso fui tapeado. Não, mas é interessante a gente enxergar por esse outro lado, né? Que a gente sempre fica preocupado com essa questão de sofrer esses ataques, mas a gente esquece desse ponto que a gente dá abertura para que esses ataques aconteçam, né? Então a gente tem que entender que existe uma segurança protegendo a gente, mas a gente tem que colaborar com essa segurança. Tem que colaborar. Né? Porque se essa segurança, se essa tecnologia bloquear tudo pra gente fazer, em questão de segurança, a gente fica muito engessado, não consegue nem viver. Aí perde a facilidade que era pra ser da velocidade, da dimensão que tem essa questão do digital, né? Tem que existir um equilíbrio. Tem que existir um equilíbrio de ambas as partes. Se eu bloqueio demais, eu engesso a situação. A empresa fica difícil trabalhar, a pessoa tem dificuldade em fazer a rotina dela, o dia a dia, comprar e tudo mais. Então existe um equilíbrio. Mas a gente percebe que essa questão do lado de cá do consumidor, do cliente, né? É quem tem dado brecha para as coisas acontecerem, infelizmente. E vai ser sempre assim, né? Porque as pessoas utilizam, ainda mais quando a gente vê no financeiro,
Às vezes é justo no momento que você está precisando, justamente às vezes por ter dados vazados, de situação de como está a sua conta, de como que está, né, funcionando ali. Às vezes a pessoa sabe que você está às vezes devendo, aí manda lá, empréstimo, tal, parcela, isso, aquilo. Aí você acaba se afundando mais ainda por não prestar atenção, né? Então por isso que é importante, acho que não estar vulnerável, né? Em questão de saber, ó, calma, tem que ter tranquilidade. Aproveitar que já é rápido os meios hoje que a gente tem e ser um pouquinho tranquilo em verificar, né? Já que tudo vai acontecer rápido depois que você clicar no botão, então para um tempinho antes para verificar tudo isso, né, que funciona. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela bate muito nessa questão. Veio muito forte, né, recentemente, assim. Nessa questão dos dados, a gente nem estava preparado para isso, né? Ela é uma, digamos que, uma boa cópia da GDPR, que é europeia. As pessoas estão se adequando ainda. Não tem profissional disso, está muito difícil, assim, tipo, tem alguns advogados que se especializaram nisso, algumas pessoas da área de tecnologia que se especializaram nisso, mas ainda é escasso. A Lei Geral de Proteção de Dados tem uma coisa que ela fala lá que é bem importante, ela é focada praticamente 100% no consumidor, ali no CPF, na pessoa física e não na jurídica, que ela fala que a Lei Geral trata dados sensíveis. Dados sensíveis é algo que a gente estava falando agora há pouco, que é o quê? Algo que eu consigo identificar uma pessoa, a personalidade dela, mas não o dado em si. Eu consegui o CPF. Se digitar meu nome na internet, vocês vão ver CNPJ, CPF meu, tá? Não tem problema. Mas é algo que determine o que essa pessoa é, a personalidade dela. Isso é dado sensível. Fernando Lofrano, ele tem esse nome, ele tem esse CPF. Até então a gente está falando de dado de cadastro. Dados de cadastro. Ele mora na rua tal, até então é um cadastro. Mas a partir do momento que você pega a movimentação de dados e descobre que o Fernando Lofrano gosta de pedalar às quintas-feiras, que ele compra peças de bike, ele vai na academia tal dia, tal horário. Você começa a ligar os pontos. Isso é sensível, você está personificando, você está descobrindo realmente a personalidade daquela pessoa. E aí são os dados sensíveis que a LGPD bate muito nesse sentido. Então, se isso vaza, facilita o golpista. Sim. Porque o golpista te conhece ainda mais. Esse cara gosta de bike. Vou mandar um boleto de bike pra ele. Isso aqui eu comprei. Porque numa dessas acaba funcionando, né? Às vezes a gente pensa, mas nossa, quem vai... Eu acho que você tocou num ponto, que eu até agora pensei aqui, que tem muito essa questão também do que se pode passar e o que não se pode passar. Porque hoje, na maioria dos lugares que você vai, é muito comum, assim, farmácia, por exemplo. Você vai toda vez, o seu CPF. Precisa do CPF para concluir isso. Você vai comprar numa loja, a gente precisa disso, senão você não consegue fazer a troca do produto. E aí você fica naquela, pra que precisa disso? Eu posso passar? É um problema? Não é? E aí você fica naquela dúvida do até onde eu posso passar meu dado, até onde eu não posso passar, o que é necessário, o que não é. Você pode passar essa informação. Querendo dizer o seguinte, você pode passar informações cadastrais, desde que você veja a segurança com quem você está conversando. Sim. Se a pessoa está fazendo confirmação de dados, até aí tudo bem. Mas mesmo assim, se você tiver dúvida, você pode negar passar informação. Mas nesse caso, assim, vamos supor, numa farmácia da vida, pediu lá, não tem um problema no CPF ali, porque ele pode ser encontrado facilmente não vai ser algo que vai... Aí o que teria problema seria assim, o cara descobrir que toda semana precisa comprar um tipo específico de medicamento. Exato. E que aí aí a pessoa começa a trabalhar, que seria o sensível, né? Decente. Os dados sensíveis, esse é um cuidado violento, porque você distribui a personalidade das pessoas. E essa lei, ela já está assim, tem um tempo para as pessoas começarem a praticar elas, porque sempre tem aquilo, né? Lançou uma lei, então tem um tempo para se adequar. Essa adequação tem um prazo já determinado? Ela teve um prazo inicial, as empresas não conseguiram se adequar devido ao tempo, à escassez de profissionais dessa área, e foi prorrogado. Agora, em janeiro, disseram que está vigorando totalmente. Eu acho que ainda vai voltar um pouco atrás. Porque pouca gente se adequou. Quem mais se adequou? Os grandes. Porque os grandes têm a possibilidade de ter vários profissionais envolvidos nisso e acabam aplicando essas, vamos dizer assim, essas conformidades, né? Mas os pequenos ainda não têm poder, até porque isso tem custo. Você precisa de informações legais, você precisa de um advogado para orientar, você precisa construir... você tem que falar como você trata os dados dessa empresa nesse documento, nessa exposição, o que acontece se vazar meus dados, o que eu faço, quais medidas eu tomo e tudo mais.
Então, o empresário não estava preparado para isso. Uhum. A informação está chegando, ainda ele está se preparando. Provavelmente, eu acho que vai prorrogar novamente. Legal, interessante. Bom, Fernando, a gente caminhando agora para o fim já, eu acho que foi muito interessante, eu acho que tem muita coisa ainda que a gente até pode ver de a gente voltar a conversar, acho que a gente comentou de vários assuntos, né, mas eu acho que a gente consegue aprofundar, você comentou a questão do real digital, é uma coisa interessante para todos que escutam a gente, né, todos os ouvintes, assim, que possam depois também conhecer um pouquinho mais sobre isso, e a gente pode voltar a falar conforme o Banco Central for liberando os testes, mas acho que já foi muito esclarecedor, para mim já foi essa questão, sempre também tive aquele pé atrás de insegurança, de até que ponto tá certo a passada, até que ponto não tá. O problema é a tecnologia que tá falha, que hoje tá permitindo. Agora você já trouxe um esclarecimento. Agora, só pra gente poder finalizar, gostaria dessa sua última palavra com relação a esse resumo que a gente fala, né? Uhum. Em relação a isso, essa tranquilidade na questão de podem usar sim, pode usar o cartão digital, pode usar o celular para fazer transferência de Pix, contratar. Só a questão da atenção que você fala. É a questão da atenção, o princípio da dúvida. Se eu tenho a dúvida de alguma coisa que eu vou fazer, vou seguir, eu deixo de fazer e me oriento em relação a isso. Eu ligo no banco, eu ligo na empresa que está me fornecendo o serviço. Em relação a, se a gente colocar a balança, o que é mais prático e seguro, o digital é muito mais seguro do que fazer operações da forma antiga. Uhum. Não tem por que fazer operações da forma antiga, sacar dinheiro e pagar as coisas diretamente num caixa de uma empresa e tudo mais, carregar dinheiro físico, né? Comprar produto. O golpe pode acontecer, realmente, você também comprando fisicamente. Uhum. Né? Então, o digital é muito mais seguro nesse sentido. É que a exposição do digital hoje, não sei se vocês já perceberam, mas quando cai um avião, por algum acidente, uma falha indeterminada, uhum. é uma exposição tremenda. A mídia mostra. Caiu um avião, não sei o que, e tudo mais, em tal lugar. Parece uma coisa, parece um terror, assim, de tão complexo e tudo mais. Mas, na verdade, cai um avião de 200 mil que estão no ar naquele momento, entendeu? É muito difícil de acontecer. É muito raro. O digital também não está acontecendo tanto assim, é um caso ou outro. Né? Coisa tão segura. E a transformação digital ela vai acontecer independente da nossa vontade, de questões políticas, sociais, ela vai acontecer de qualquer forma. Uhum. Interessante. Bom, Fernando, agradeço. Espero receber mais vezes aqui para a gente conversar ainda mais sobre esses assuntos que você cada vez mais tem dominado, já fez parte da sua vida aí. Uhum. É muito bom mesmo, foi muito esclarecedor. Acho que para quem vai escutar também esse podcast vai ser assim, a cabeça vai abrir nessa questão. E acho que é importante porque é um lado que você falou, acho que é o que a gente tem tudo na vida, que é a autorresponsabilidade. Exato. Então, a gente trazer essa autorresponsabilidade para a gente entender que a gente faz parte dessa transformação digital ao ponto de saber se a gente faz parte, a gente também vai ter o nosso lado para cuidar. Então, o nosso lado é isso, que nem você falou, não pode ficar uma coisa engessada. A tecnologia veio justamente para desengessar tudo isso que estava meio travado. Então, não pode a gente, pelo medo ou por não querer ter essa coisa de olhar, de ter a paciência, de analisar as coisas, a gente, por conta desse medo, voltar atrás, né? Voltar para a situação na qual a gente já saiu uma vez. Então, eu acho que é caminhar para frente, é entender que a tecnologia vai fazer parte e vai ser o futuro, e a gente vai ter que realmente aprender, estudar, se educar em relação a tudo isso. Então, conversas como essa sua que a gente está tendo aqui agora é muito esclarecedora para a gente poder realmente fazer parte desse mundo, né? Sim. Então, esse mundo já está presente, então a gente quer fazer parte dele da maneira certa. Então, agradeço demais, espero ter outras oportunidades e agradeço você também que nos acompanhou até esse final. O Fernando também. Fernando, você quer falar das redes sociais para as pessoas te acompanharem também? O pessoal me procurar, pode digitar no Google, vai aparecer meu CPF, meu CNPJ também, não tem problema, tá? Fernando Lofrano, o pessoal chama mais de Lofrano. Eu tenho blog, eu tenho um livro também que fala sobre transformação digital. E agora nós estamos muito focados em relação ao e-commerce mesmo, de facilitar essa via aí. E, inclusive, evangelizar conteúdo nesse sentido. Legal, Fernando. Então, também quem quiser seguir para entender um pouquinho mais, quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, compreender, eu tenho certeza que o Fernando tem posts e falas riquíssimas também, né, nos seus conteúdos. E você também quiser acompanhar um pouquinho mais sobre o nosso informativo, pode nos procurar como Cicobi Paulista. Estamos em todas as redes sociais, né, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Estamos também no Spotify. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, saiba que também você pode ouvi-lo pelo Spotify e demais outros canais. Então, até a próxima. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.